Capítulo 19. André. Eu entendi direito? Você está grávida? Ricardo expõe sua surpresa. Você não se cuidava para evitar uma gravidez? Foi a vez de Susana. Eu me cuidava, mas alguns acidentes bons podem acontecer também, né? É claro que eu não estava preparada para isso. Já estou com 43 anos, não tenho mais idade, mas a criancinha veio. Eu nem sei o que dizer para você, Vitória, só desejo felicidades e meus parabéns para você e para o Marcos. O imbecil não merece, mas vai ser pai agora. Vamos ver se para de agir como uma criança e muda o comportamento. Não me controlo e deixo as palavras escaparem. Ao notar o quão infeliz foi o comentário, decido retratar-me, mas ele me interrompe. Tá com inveja, é, André? Olha, seus filhos teriam um priminho. Respiro profundamente, ciente de que eu provoquei a situação, desagradabilíssima por sinal. É difícil, né? Será que é difícil a gente conseguir comer em um almoço simples sem partir para a briga? Giovanni interroga sem paciência. Dessa vez não fui eu que comecei, só para vocês não ficarem dizendo que eu sou um monstro. Marcos se defende. É, quem começou fui eu e já me arrependi, agora eu tô terminando com o assunto. Você é dono de uma paciência invejável. No jardim da mansão, Susana observa. Somos extremamente semelhantes fisicamente. A mesma cor dos olhos, do cabelo. Susana é a cópia viva de minha mãe, uma semelhança extraordinária que pode ser percebida até mesmo na voz. A gente tem que escolher se morre com o veneno da cobra ou desenvolve o antídoto para sobreviver, afirmo categoricamente. Acreditaria em mim se eu dissesse que, apesar da distância emocional, sempre amei você como meu irmão mais velho? A excessiva sensibilidade de Susana me preocupa. Eu acreditaria com certeza, mas sinceramente não compreendo. Por que você está me dizendo isso a essa altura da vida? Precisava deixar isso claro, não tive tempo de dizer isso a ela. Notando que se refere à nossa mãe, nossos olhos se entristecem mutuamente. Ela certamente iria gostar de ter ouvido isso de você. Não me resta outra alternativa a não ser relatar a ela o que nossa mãe sempre disse, a saudade que sentia dos outros filhos. O que pode ter levado ela a casar-se com o nosso pai? Susana faz um questionamento que certamente todos os filhos têm. Não sei ao certo, Susana. Talvez vislumbre paixão adolescente, ou até mesmo um casamento forçado. Teorizo. Ele sempre foi manipulador, talvez tenha feito com que ela se apaixonasse por ele ou até a amasse do jeitinho dele, aquele jeito meio torto. Susana arrisca outro palpite. Meio torto? Eu diria totalmente torto, mas se você quer colocar assim está bem. Bom, com licença, preciso ir até meu quarto. Tentando evitar dar muita abertura para conversas, retiro-me o mais rápido que posso de sua presença. Ao olhar meu celular, deparo-me com 3 chamadas perdidas de um número desconhecido. Decido retornar, lembrando que coloquei meu número na ficha de inscrição do Amor Sublime. Boa tarde, André, aqui é a Regina, lembra de mim? Sim, lembro sim. Conseguiu algum horário com a psicóloga? A curiosidade se soma ao medo de abrir minha vida para uma completa desconhecida. A doutora Ariel tinha um paciente para as 4 da tarde, mas tivemos um imprevisto porque o homem deu recaída e infelizmente não sobreviveu, morreu hoje de manhã. Por mais tristes que estejamos, a obra não pode parar. Se você tiver tempo, eu te marco para daqui a pouco. O amor de Regina por cada uma das pessoas que atendem na instituição fica evidente, pela forma que mencionou o paciente que infelizmente não sobreviveu. Tantas pessoas que viveram situações semelhantes à minha estão perdendo a vida para o vício hoje, perderam a chance de salvar-se e recomeçar. Imagino o quão difícil deve ser para Regina e os demais integrantes da instituição, porque não se trata de perder apenas pacientes, são almas que se perdem. Bem, antes de qualquer outra coisa, lamento muito pela morte do paciente de vocês. Eu vou aceitar porque semanalmente é muito corrido para mim por causa do trabalho. Confirmo, ela agradece, encerramos a chamada. Vai aonde? Giuseppe questiona, ao ver-me adentrar a garagem. Minha tentativa de tornar-me uma pessoa melhor desde que me converti está sendo colocada à prova. O ódio que ainda sinto por esse homem é grande demais para deixar-me raciocinar. O senhor devia estar preocupado com a sua filha e com o seu neto que está para chegar. O que eu vou fazer não importa, não é nada relevante para os seus planos. A Vitória e o Ricardo não significam nada para mim, não são filhos da Giovanna. Sua mãe era uma santa, quis criar os dois, eles são meus filhos com Martina, lembra dela? Meus olhos se arregalaram de forma quase instantânea. No caso de Vitória não teria como eu me lembrar, temos uma diferença de idade de apenas 2 anos. Não obstante, recordo-me que durante toda a gestação de minha mãe, fiquei na casa de meus avós. Quando retornei, já estava com o novo irmãozinho.
Na época não estranhei, minha mãe me mandava muito visitar meus avós e minha tia, e também era muito criança para entender o que de fato se passava na mansão da família Greco. Mas por que minha mãe criaria os 2 filhos da empregada com meu pai? Isso não faz o menor sentido. Que tipo de marido você é, Giuseppe? Passa 4 anos se envolvendo com a empregada, que pelo que eu lembre era minha babá, traindo minha mãe e ainda diz que amava ela mais do que a sua própria vida. Eu também sou seu filho com a empregada? Exponho minha reprovação. Martina e eu crescemos juntos, ela era filha de um casal de empregados dos meus pais, nosso envolvimento ocorreu muito antes de eu me casar com sua mãe. Martina chegou a engravidar algum tempo antes de eu conhecer a sua mãe, um casal de amigos da sua tia que mora até hoje no Brasil pediu para criá-lo, eu mandei para cá. Depois conheci sua mãe, e a Giovanna dispensa explicações, era uma espécie de deusa. Nos apaixonamos praticamente à primeira vista, foi então que nos casamos. Quando ela descobriu a traição ficou muito abalada, afinal de contas eu ainda me envolvi com a empregada. Planejávamos interromper a gravidez de Vitória, foi então que sua mãe decidiu criar a menina. Com Ricardo foi a mesma coisa, o único problema foi que Martina morreu ao dar à luz. Menti para você dizendo que ela tinha ido embora porque você gostava muito dela na infância. Você, Susana e Giovanni são os únicos que importam para mim, são filhos que eu realmente desejei ter. Vocês são meus filhos com ela, com a única coisa que eu soube amar nessa vida. O pobre coitado que você abandonou sabe o sangue que tem nas veias dele ou vive feliz sem esse peso na alma? Questiono, tentando assimilar cada palavra e sentindo uma fúria sobre-humana aumentar. Os pais adotivos do Diogo cortaram meu contato com eles, acho que tem medo de eu pegar o filho deles de volta, o que eu não quero, já é difícil aguentar os outros 2. Que sorte, esse pobre coitado pode viver em paz, coisa que eu não consigo graças a você. Eu suponho que a Vitória e o Ricardo não saibam que não são filhos da minha mãe. Procuro controlar a respiração, ele balança a cabeça de modo afirmativo. A única coisa que mantém os 2 aqui dentro da família é o fato de chamarem a minha esposa de mãe, por isso nunca vão saber a verdade, a não ser que você como meu primogênito e principal herdeiro se sinta na obrigação de contar. Os filhos são seus, o problema é seu, para mim tanto faz, não muda em nada o que eu já sinto por você. A única coisa que eu queria era ser igual ao Diogo como você disse, o filho que você abandonou, ele deve ter tido uma vida bem melhor do que a minha convivendo com você, me dá licença. Entro no carro, afastando-me o mais rápido que consigo da casa. Ainda bem que estou indo a uma consulta com uma psicóloga, do contrário acabaria cometendo uma loucura. Não quero voltar a beber, não quero perder todo o equilíbrio que apesar de ser pouco consegui. Minha mãe, minha pobre mãe. Não sei o que pensar de tudo o que acabei de descobrir, só sei que preciso de forças à parte de Deus para não surtar de vez. Emily. Depois de horas planejando aula igual uma jumenta de carga, resolvo ir ao mercado para fazer as compras do mês e o material da feijoada. Oi amor, você está aonde? Estava pagando as compras quando recebi uma ligação de Patrick. Deixa de ser infantil meu lindo e para de me chamar de meu amor, estou no mercado. O corto antes que acabe virando rotina. Te peguei de mau humor foi? Assustado, ele interroga. Pior que pegou amigo, eu passei a manhã e a tarde inteira preparando aula, já são 4:30 e eu não coloquei nada na boca desde as 8, estou morrendo de dor de cabeça e com os neurônios fervendo de raiva então fala logo. O Gustavo me pediu para te avisar que na segunda-feira ele vai te apresentar a equipe de investigadores que estão cuidando do caso que você entregou a ele, pediu para você levar os outros investigadores, as pessoas que pediram também porque estão querendo montar uma tática para reabrir o caso e pegar o assassino da Giovanna Greco de jeito, precisamos de todos os envolvidos. Vai ter que ser na penumbra, às 9 da noite no escritório do Gustavo. Tudo bem Patrick, nós vamos, obrigada por avisar e me desculpa a grosseria, é que eu tô com fome e você sabe como eu fico quando tô com fome. Tá certo Pincher, fica tranquila que eu sei. Agora como você conseguiu se enfiar nos problemas da família Greco? A pergunta foi irônica. Eu vou te mostrar quem é a Pincher seu ridículo, tchau. Encerramos a chamada com tanta brutalidade que o meu celular caiu no chão, e provavelmente agora terminou de quebrar. Santa paciência. Peguei o telefone, terminei de pagar as compras e me retirei do mercado rumo à parada de ônibus. Já são 5 horas da tarde e nada de ônibus. Tava me preparando para começar a chorar de ódio e de fome, até um carro chamar minha atenção do outro lado da rua. Tá fazendo o que na rua agora, mulher? Era para você tá descansando. E desde quando o professor tem descanso? Italiano ridículo. Pensei, mas não disse nada. André não tem culpa das minhas escolhas na vida, e a fome me deixa dramática. Eu tô passando raiva, é isso que eu tô fazendo aqui. O italiano me analisa de cima a baixo, olhando-me com uma ternura quase palpável.
Eu te ajudo com essas sacolas, vamos, vou deixar você em casa. Concordei, ele me conduziu até o carro, foi tão cavalheiro que veio até o banco da parada de ônibus para me buscar. Sem querer ofender, mas você parece que não está nada bem, ele declara depois de colocar o carro em movimento. Quando eu chegar em casa ainda vou ter que almoçar, fiquei preparando aulas a manhã inteira, não vi o tempo passar e estou morrendo de fome e de cansaço também, não liga não. Isso é muito sério, Emily, você não pode deixar de comer por causa do trabalho. Vai que Deus me livre e acontece alguma coisa com você dentro daquela casa sozinha, acaba desmaiando de fome ou coisa do tipo. Sua preocupação começa a me derreter mais do que deveria. Calma, meu filho, eu cheguei aos 40, já é muita coisa o fato de eu ter chegado viva até aqui sendo professora de crianças. Eu vou te ligar a cada refeição para saber se você tá comendo direito, tô falando sério. Você mudou a direção, minha casa é para o outro lado. Abro um sorriso de canto. Eu não vou te deixar em casa sem comer, não estou ficando doido ainda não, eu vou te alimentar antes de te deixar sozinha naquela casa. Ao olhar em seus olhos, vejo uma preocupação verdadeira. Respira, André, não fica assim não, eu vou ficar bem, na verdade eu tô bem. Estou sendo muito dramático, Emily, mas eu me preocupo com você, não quero sofrer mais perdas, é um medo muito grande que eu tenho. Experimenta colocar a vida das pessoas que você ama nas mãos de Deus, não que isso tenha sido um motivo para sua mãe, seus filhos e sua namorada morrerem, mas não coloca nas suas mãos a responsabilidade por quem você ama. Você disse que eu faço parte desse grupo, então fica tranquilo, Deus está cuidando de mim, do seu irmão também, então tira esse peso das suas costas. A ausência da fé na sua vida te fez responsabilizar por tudo de ruim e bom que acontecia na vida do seu irmão, da sua mãe, da Carolina e dos seus filhos. É verdade. Eu também já fui assim, meu amigo, me culpei por coisas que nem estavam ao meu alcance, tentei me responsabilizar por outras pessoas e acabei esquecendo de mim. André, há quanto tempo você não vive sem preocupação? Você vive em função do seu irmão, em manter ele vivo. Há quanto tempo você não tira um tempo para você fazer o que você gosta sem preocupação nenhuma? Ele estacionou o carro em frente a uma lanchonete, nossos olhares se cruzaram e o silêncio preencheu o carro. A última vez que eu tentei fazer as minhas vontades, escolher fazer o que eu gostava e o que eu queria, acabei perdendo 2 filhos. Tenho medo. E sem querer apontar dedos, você também parece que não foca em se divertir há muito tempo. De acordo com a Laura, durante os anos que se seguiram ao divórcio dela, você cuidou dela e trabalhou. Cuidou dela e trabalhou. Cuidou dela e trabalhou. Apenas isso. Se André tivesse me dado um tapa na cara, doeria menos. Estava dando o conselho que na verdade eu precisava ouvir. Emily, você diz para todo mundo que permanece solteira porque ninguém te quis, porque você não quis ninguém, mas a verdade é que você ficou focada no trabalho e esqueceu de você. Seus alunos estão sendo mais importantes do que você mesma. É que a minha carreira, André, é tão corrida, eu não tive tempo de arrumar ninguém e também não queria que a pessoa vivesse em função de esperar eu ter uma brecha no meu trabalho para dar atenção a essa pessoa. Eu amo o meu trabalho, amo mais ainda os meus alunos, amo ensinar, mas é uma profissão que exige muito de nós. Mas foi aí que eu comecei a dizer para mim mesma que estava sozinha porque eu era muito complicada, ninguém me queria e eu também me achava muito exigente. Sabe por que você está sozinha ainda, Emily? Neguei com a cabeça. Porque provavelmente os homens que passaram na sua vida não entenderam uma coisa que eu entendi logo que te conheci. Você cuidou de muita gente, mas faltou alguém para cuidar de você nessa vida. Você é professora e com certeza teve que ouvir as lamúrias das mães que devem ser traídas pelo marido e vão para o colégio descontar a raiva em você por causa da péssima educação dos filhos. Teve que ser mãe para Laura. Durante o tempo em que tentou namorar, provavelmente deve ter tido que ser conselheira ou até mãe dos homens que você se envolveu porque eram imaturos e procuravam uma segunda mãe, não uma companheira. Leoazinha, não é errado ser aquela amiga psicóloga de todo mundo, até porque eu já precisei e ainda preciso ouvir seus conselhos e suas loucuras às vezes. O errado é algumas pessoas saberem disso e se apoiarem em você como um náufrago, e isso te faz esquecer que às vezes você também precisa ser ouvida, também precisa chorar, também precisa ter aqueles dias em que manda todo mundo ir para o escambau e ficar sozinha sem fazer nada em casa. Eu não estou falando de Deus porque eu sei que Ele sempre esteve ao seu lado, mas você teve que ser forte por todo mundo. Em algum momento alguém foi forte por você? Em algum momento alguém perguntou qual é o sonho mais maluco que você tem e que nunca realizou? As lágrimas desceram involuntariamente, precisava ser confrontada, mas não sabia o quanto aquilo era necessário. Somos uma dupla de hipócritas, não é mesmo? Enxuguei as lágrimas enquanto ele sorriu em resposta.
Vamos comer alguma coisa e a gente continua essa conversa depois. Quero te alimentar porque se você emagrecer um pouquinho mais você desaparece. Italiano ridículo, disse em voz baixa. O que foi? Você disse alguma coisa? André questionou rindo. Nada não.